Estamos ainda na guia página inicial do Excel, agora com o grupo células. E é um grupo que tem dois comandos muito simples e o terceiro também não demandará muito esforço, muita atenção da nossa parte. Primeiro, no grupo células você encontra os comandos na imagem do lado esquerdo, inserir ou excluir. O comando inserir, cuidado, porque o desenho do comando inserir parece que estaria vinculado à ideia de inserir uma linha, né? Você pode ver que a tabela está meio aberta para cima e para baixo e uma linha nova está sendo inserida ali. E isso é verdade. Mas o comando inserir, e assim também o comando excluir, permite que você execute a ação em função de uma célula, de uma linha, de uma coluna, né? Inserir uma nova planilha, excluir uma célula, excluir a própria planilha atual ou qualquer coisa assim. Então, inserir e excluir, célula, linha, coluna e planilha. É o comando formatar que precisa de uma análise ou outra um pouco mais detalhada. E vejam na imagem do lado direito que nós temos o comando proteger planilha. Lá embaixo, naquele conjunto de formatar, existe o comando proteger planilha. Ora, mas nós podemos proteger planilha por outro jeito? Claro que podemos. Guiar arquivo, o comando informações, permite que se proteja ou a planilha ou a pasta de trabalho. Nesse caso, nós temos a opção para proteger a planilha. Uma forma de fazer algo, uma forma diferente de fazer algo que já foi dito anteriormente. Pois bem, então agora sim, de cima para baixo, vamos aos comandos visíveis, alguns muito óbvios referentes ao item formatar. Veja, formatar a altura da linha ou formatar a largura da coluna. Em qualquer um dos dois casos, abre-se uma mini janela, né? Uma caixa de diálogo, na verdade, na qual você vai digitar qual é a altura ou largura em centímetros daquela célula e, portanto, vai alterar a altura ou largura da coluna ou da linha vinculada. Vejam, porém, que existe para os dois casos o chamado autoajuste de altura ou autoajuste de largura. Ora, nós já falamos uma coisa aqui anteriormente, eu vou começar com este comando, autoajuste de largura. Por quê? O que eu já lhes disse anteriormente? Se você inserir uma informação textual numa célula, mas o texto inserido é maior do que a largura daquela célula permite, será exibida apenas a parte que cabe, a parte possível, e ocultada a parte excedente. Nós tínhamos o potencial de utilizar o comando que falamos anteriormente, quebrar texto automaticamente, mas agora eu vou fazer de conta que por alguma razão este comando não me serve, porque a linha vai ficar muito alta, isso vai alterar o tamanho da tabela, não dá mais para imprimir numa página, sei lá, não quero usar esse comando. Nesse caso, imaginem que é o inverso daquele sistema. Eu tenho largura sobrando, mas eu não tenho altura sobrando. Minha tabela é estreita, mas é muito comprida. Então, se eu usasse o quebrar texto automaticamente, aquelas linhas ficariam mais altas. Ficando mais altas, ocupam mais espaço, empurram, por assim dizer, empurram a tabela lá para a página 2. Não é legal. Então, como eu tenho largura sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a largura da coluna. A questão é que eu tenho tantas células com texto ocultado que para fazê-lo manualmente, imaginem vocês o seguinte, clica lá no comando largura da coluna e chuta 4,8 centímetros. Aí você olha, ainda não estão todos os textos exibidos por inteiro. Aí você vai de novo no comando largura da coluna e chuta 5,5 centímetros. Quase todas as células agora já foram exibidas inteiramente, porém, duas delas ainda não. E aí você com raiva vai lá na largura e já chuta logo 7,5 centímetros. Agora tudo é visível, só que você passou um pouquinho do limite. Agora dá para ver todo o conteúdo, mesmo da célula mais extensa, né?
e ainda tem um pedaço em branco lá no final. Aí você começa a querer ajeitar e diminuir. É muito chato fazer assim. Então o que você pode fazer? Seleciona aquela coluna e usa o comando autoajuste de largura, neste caso largura. Quando você faz isso, o próprio Excel vai observar qual é daqueles elementos numa coluna, daquelas células, vai observar qual é a maior extensão de conteúdo e vai alargar ou vai reduzir, isso é uma coisa que a gente já vai mencionar, portanto vai mudar a largura da coluna para que ela fique exatamente larga o suficiente, nem mais nem menos, para exibir por completo o maior dos conteúdos. Então, meus amigos, vamos observar a seguinte possibilidade. Eu tenho uma coluna, perdão, eu tenho uma tabela, não uma coluna. Eu tenho uma tabela com duas colunas. Apenas duas. E algumas linhas, não vou me importar com a quantidade de linhas mais uma vez. Tá legal? E aí, aqui nessa coluna, eu tenho a palavra item. E os itens são A, B, C, por enquanto. Lá eu tenho o título de coluna valor. Lembra o que aconteceu? R cifrão 10,00. Joguinho da velha, 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 joguinho da velha e assim sucessivamente. Nós sabemos o que é isso? Claro que sabemos. O valor monetário, provavelmente porque eu estou vendo aqui, né? Dessas células é mais largo do que, é maior do que a largura da célula pode apresentar. Então vamos imaginar o seguinte, eu selecionei as duas colunas, pressupondo então colunas A e B, linhas 1, 2, 3 e 4, por exemplo. E as duas colunas eu apliquei o comando autoajuste de largura. Pode apostar, a coluna A vai ficar mais estreita do que a atual. Porque você pode ver que o maior item, aliás, o maior item até vai ficar curioso, né? Então, o maior texto, para não ficar horrível a frase, o maior volume textual da coluna A é o da linha 1, a palavra item. Mas está sobrando muito espaço, então o que o Excel vai fazer? Vai diminuir a largura da coluna para que a largura seja o equivalente, um pouquinho só a mais para a esquerda e para a direita, do próprio termo item. Vai reduzir a largura da coluna A. Nem sempre ele vai reduzir ou aumentar. Neste caso, haverá como reduzir. E na coluna B vai fazer justamente o papel oposto. Vai ampliar. Mas vamos imaginar que lá na coluna C, para que a gente possa trabalhar todas as possibilidades, exista a palavra estoque. O que vai acontecer com a coluna C? Seleciona tudo, vai no autoajuste. O A vai reduzir, estreitar. O B vai alargar, vai ampliar. E o C nada, porque nós já temos uma coluna. Se ela reduzir, vai faltar espaço para a palavra estoque. É sempre em relação ao maior conteúdo. E o que faz o autoajuste de linha? A mesma coisa. Só que agora, o que o Excel vai verificar é a altura do texto, ou dos caracteres, né, que estão inseridos na linha. Se a linha for tão grande, em termos de altura, que sobra espaço, o autoajuste de altura, claro, nessa linha, iria reduzir a altura. Talvez acontecesse justamente o contrário, né?
em vez de ficar tentando fazer proporção, vamos imaginar que a célula não dá conta da altura do conteúdo, então, nesse caso, o autoajuste. Muito bem, o que muita gente sabe? Quando você leva o cursor na divisão de colunas, você pode clicar e arrastar. Claro, clicando e arrastando para a direita aumentará a largura, clicando e arrastando para a esquerda você diminuirá a largura. Se você levar o cursor do mouse exatamente aqui e aplicar duplo clique, estará executando o autoajuste de largura. Mas cuidado! Se você traz o cursor para este ponto e aplica duplo clique, claro, imagino que você já saiba disso, você estará executando o autoajuste de largura para a coluna A, para a coluna à esquerda do elemento separador. Tá legal? Mesma coisa se fosse na linha, por exemplo aqui, se esse é o seu elemento de duplo clique, então você está fazendo o autoajuste de altura neste caso para a linha 2, tudo bem? No duplo clique. No clicar e arrastar, você vai no manual. Professor, então para aumentar a coluna B, a coluna valor, eu poderia levar o cursor do mouse, clica, arrasta um pouquinho, se não deu, vai, mas mesmo assim, né? Você ainda vai ter que ficar mais ou menos na ideia de tentativa e erro. Porque você não sabe se o produto C custa R$1.000 ou 250 milhões de reais. Então você não sabe, na verdade, quanto é que está faltando em função da tabela. Mas se olhar na barra de fórmula, beleza, mas nesse momento ainda não. Então a tentativa e erro, uma hora, claro, ela vai promover o resultado esperado por você. O problema só é que você terá que fazer as mesmas ações, talvez repetidas vezes. Talvez acerte de primeira, mas repetidas vezes. E no autoajuste, isso não seria importante, porque o Excel se vira para a largura ou para a altura, conforme você escolheu o comando. Tá bem? Muito bem. Aí vejam vocês que nós temos ainda na largura, nós temos um comando chamado largura padrão. Você sabe que quando abre-se uma nova planilha, insere-se uma nova planilha na pasta de trabalho, que é o arquivo do Excel, inicialmente todas as linhas têm a mesma altura, todas as colunas têm a mesma largura. Essa largura inicialmente igual para todo mundo é a chamada largura padrão. Então você pegou uma planilha, já mexeu, aumentou, diminuiu, e você fala assim, na verdade o que eu queria era meio que zerar tudo isso aqui, né? E começar do zero. Zerar e começar do zero ficou ótimo também, mas tudo bem. Eu gostaria de voltar ao que tudo se apresentava no início. Qual é o problema? Professor, vai lá no comando desfazer. É só que tem um problema, essa planilha foi salva ontem e fechada. Quando eu abro a planilha hoje, eu não posso mais desfazer aquilo que eu fiz antes do arquivo ser fechado, nem no Word, nem no Excel. Fechou o arquivo, a próxima vez que abrir o mesmo arquivo, a lista desfazer estará zerada. Então aí você teria a possibilidade de largura padrão. E na parte inferior, você tem um pequeno grupo de 3 comandos chamado organizar planilhas. Muito simples, galera, muito simples. Renomear planilha, porque você sabe, né, que a primeira planilha Excel chama-se por padrão planilha 1, a próxima se chamará planilha 2, planilha 3, planilha 4 e assim vem. Renomeia. Segundo, o Excel, quando você insere uma nova planilha, o Excel sempre vai inserir a planilha à direita da planilha na qual você atualmente trabalha. Mas depois você pode mover essa planilha, né, dentro daquelas que estão criadas, e toda planilha tem uma guia de fundo branco, né, quando selecionada, e esta guia, quando não está selecionada, poderá ter uma cor. Então você pode ter uma planilha no seu arquivo chamada 2015, e ela tem a guia, sei lá, azul, 2016 amarela, 2017 em outra cor, e assim fica mais, talvez,
fácil você visualizar para fazer as escolhas, tá legal? Mas o autoajuste é, sem dúvida alguma, o grande campeão de interesse no grupo Células da Guia Página Inicial, tá legal? É isso. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.